Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vou falar sobre um assunto que é bastante comum, principalmente se você vai entrar em âmbito de unidade de terapia intensiva, a insuficiência renal. Nós recebemos bastante pacientes com esse tipo de condição, não somente em UTIs, como setores como nefrologia, que é direcionado para esses tipos de pacientes para fazer os tratamentos de diálise, e também clínica médica. Quando um paciente ele é internado já numa unidade de terapia intensiva, pode ser o tipo de outros fatores que ocorreram, o paciente também levar à insuficiência renal. Mas o que é insuficiência renal? É nada mais que a perda das funções do rim que nós temos, que é o que faz o papel de filtragem no nosso organismo. É ele que vai filtrar todos os resíduos tóxicos, no caso da parte sanguínea, coisas que não são necessárias no nosso organismo, é passado por essa filtragem natural, que é o nosso rim, e fazendo a eliminação através da nossa diurese, seria a urina. Acometimentos que é por causa da função renal, alguma coisa que afetou a função renal, acaba tendo uma alteração da mesma. E existe dois tipos de distúrbios, no caso da insuficiência renal, que é a aguda e a crônica. A insuficiência renal aguda é nada mais quando tem a perda da função rápida, no caso do rim, mas que pode ser recuperada em um pouco de espaço de tempo. Isso entrando em tratamento intensivo, principalmente, para poder fazer a melhora mais rápida e ampla, e podendo ser necessária até a utilização do processo de diálise. Já no caso da insuficiência renal crônica, quando o paciente já está com esse tipo de problema, que é a insuficiência renal aguda, mas vai progredindo lentamente, ou seja, ele vai perdendo por mais vezes, seria maior a função renal da mesma. Esse caso já ele não é reversível, podendo-se entrar no caso da terapia de diálise por muito tempo, por anos, por longa duração, ou até que possa ocorrer um transplante do rim, tá? Algumas causas que pode acontecer para o acometimento da função renal são diversas. Como eu falei, pacientes que ficam internados na unidade de terapia intensiva, eles têm grande tendência a ter esse tipo de disfunção renal, tá? Por quê? Porque pode ter outras patologias que acometam a função renal, alterações de eletrólitos, isso é visto em exames de sangue, podendo alterar a função renal do paciente. Condições que pode acarretar a função renal, pode ser uma diabetes, por exemplo, problemas com pressão, hipertensão, problemas que acometeram ali o rim, mas que não eram agravados, mas acabou agravando, entrando na insuficiência renal. O uso de alguns medicamentos, principalmente analgésicos, que tem aquela mania de tudo que de dor que tem, tomam um analgésico para melhorar. Ele é um principal agente tóxico do organismo, onde ele vai acometer diretamente no rim, podendo entrar numa insuficiência renal aguda, a princípio, que pode ser revertido durante o tempo, e continuando o tratamento com esse tipo de medicamento, que é o analgésico ou outro medicamento que acomete, entrando na crônica, que não vai ter a progressão mais da situação. Algum bloqueio que tenha acometido na drenagem da urina, como pedras no rim, por exemplo, que tem bastante gente que tem esse tipo de problema, que não faz um tratamento adequado, acaba tendo dificuldade de urinar e assim alterando até os níveis de sangue no exame, os eletrólitos, tendo alterações. Ou também por alguns problemas no rim, como pielonefrite, glomerulonefrite, inflamações, infecções no órgão do rim, que é o órgão vital, que se não forem tratadas direita, acaba tendo esse tipo de problema mais grave no futuro. O principal fator de risco que eu falei é a hipertensão arterial. Muitas pessoas também não ligam, no caso de ter pressão alta, acharem que não vão ter nenhum tipo de problema. A insuficiência renal pode ser uma doença silenciosa no começo, ela pode não apresentar sintomas, tá? A pessoa pode achar que ela não está com nada, mas ela não pode prestar atenção, ela acaba não prestando atenção numa diminuição de urina, Ela acaba urinando menos que o normal, então ela não presta assistência adequada consigo mesmo, não indo ao médico, para ter uma avaliação no caso, e podendo acometer outros fatores, também levando, no caso da insuficiência renal, acaba agravando outros órgãos, porque nós não estamos filtrando corretamente e assim, agravando a situação do paciente. Os principais sinais e sintomas que algum paciente renal apresenta, primeiramente, como eu falei, a diminuição ou a falta da urina em 24 horas.
Geralmente, pacientes de unidade de terapia intensiva com esse quadro já em diagnóstico, ele entra, né, num rigoroso controle de balanço hídrico que nós falamos, onde nós vamos contabilizar as entradas e saídas, né, de débito urinário e entrada de volume, vendo-se que a diminuição desse conteúdo durante as 24 horas já começa o médico a avaliar outros problemas inclusos na parte renal, como eu falei, nas insuficiências renais. Pode aparecer acometimento de edema de membros superiores e inferiores, isso é normal devido a retém o líquido no organismo, tá? As dificuldades de dormir, o paciente ele pode ter uma queixa de não conseguir dormir direito, porque acaba tendo um problema de acomodamento, né, no caso de edema, que isso dificulta o seu sono e pesa ainda nos pulmões. A perda de apetite, náuseas, vômitos, hipertensão, são vários fatores que pode ser um sinal, mas a pessoa, como eu falei, ela não presta atenção, que isso pode ser um sinal que pode acometer um tipo de agravamento no seu organismo, e com isso entrando na progressividade entre a aguda e a crônica. Por isso que nós, no caso dos técnicos, temos que saber um pouco dessa disfunção, né? Porque na verdade a nossa assistência também vem, né, do conhecimento básico do caso, por que acontece esse tipo de situação. Como é que é avaliado, no caso, a função renal de um paciente internado? Geralmente o médico solicita uma bateria de exames, nela inclusas as de sangue, né, a de urina em específicos, em alguns casos como este. Os principais que a gente pode, né, verificar a disfunção renal do paciente. A primeira é a clearance de creatinina, que é um exame específico onde é acolhida a urina do paciente em uma bacia, em um recipiente durante as 24 horas, para poder contabilizar a taxa de creatinina na urina do paciente. A taxa de filtração glomerular também é um exame de sangue específico, o que o médico solicita, e exames de ureia e creatinina, que então são exames de sangue em específicos. Agora, o tratamento, um paciente que está no caso de uma disfunção renal que começou por uma aguda, que ele já iniciou um tratamento, né? Existe alguns tipos de tratamentos que pode diminuir, né, essa disfunção renal na situação da aguda, tá? Aquela que pode reverter. Como o seu estilo de vida, mudança de hábitos alimentares, alguns medicamentos que podem auxiliar no tratamento. Se o paciente ele seguir, né, com as regras, totalmente esse tipo de tratamento, ele pode diminuir, né, a disfunção, assim, diminuir o problema da disfunção renal, podendo resolver, né, a voltar a função renal do paciente a uma melhora qualitativa. Se um paciente ele não faz esse tratamento com certa cautela, ele não liga muito para esse tipo de condição, né? Ele fala, acontece muitos pacientes que não levam a sério, que esse é um tipo de problema muito grave, pode acometer o que é um agravamento maior, na progressão maior da doença, não havendo mais eficácia com os tratamentos, até com a mudança de hábitos, né, alimentares, medicamentos, mudança de estilo de vida, então ele não vai fazer uma eficácia nenhuma no paciente já com progressão da crônica. Acometendo o que? O paciente que tem essa gravidade aumentada, chegando até a sua função renal perdida, ficando praticamente 20% lá da função que funcione, ele já precisa iniciar um tratamento mais específico, né? No caso, ele precisa já entrar com uma avaliação médica com um nefrologista, que ele é um especialista nessa parte da função renal, onde vai se iniciar um tratamento dialítico, tá? Pode ser que durante as diálises ele consiga, né, manter a função renal ali inalterada, conseguir ter um estilo de vida um pouquinho mais aí melhorada, tá? Ou então, se a função renal diminuir até 15%, vai ser necessário, no caso, uma avaliação médica também, até para um transplante de um novo rim, né? Ou a diálise por métodos, né, mais permanentes, como a fístula arteriovenosa, que eu vou falar o que é a fístula arteriovenosa. É um dos métodos, né, de utilização para o tratamento da diálise do paciente em função de disfunção renal. A fístula arteriovenosa é nada mais que uma anastomose de uma artéria, no caso de uma artéria radial com uma função venosa menor, né? Ele vai fazer uma anastomose, onde vai interligar esses dois tipos de situações e fazendo a fístula arteriovenosa, que é a ligação de uma artéria com uma veia,
Quem já viu estágio, quem começou a fazer estágio, pegar um paciente como esse, vocês vão notar o abaulamento no punho do paciente, né, no braço, onde é feito essas fístulas. O interessante também é vocês tocarem, né, na fístula, porque isso faz parte também dos nossos cuidados, né, avaliação, a palpação da fístula, para se está vendo se está funcionando, né, funcionante. O que é isso? Vocês vão sentir frêmitos, que são tipo de uns choquinhos que vão encostar no pulso do paciente e vai sentir que ele está em funcionamento. É nada mais que a circulação da artéria com a venosa, ela faz no caso de um abaulamento, de um destaque, né, onde faz essa situação do frêmito ficar um pouquinho mais nítida, e isso ajuda até no nosso caso de avaliação, no caso do enfermeiro, né, uma avaliação de enfermagem, e para anotação da mesma, tá? Essa fístula arteriovenosa, ela é feita por procedimento cirúrgico, ela necessita ter um pouco de mais paciência na parte do paciente, porque pode demorar um pouco mais tempo de entrar em funcionamento esse tipo de fístula, mas ele é um tratamento que é de longa duração, ele vai permanecer com essa fístula por longos períodos dos anos, né, fazendo a sua diálise com esse tipo de situação. Uma das maiores vantagens da fístula arteriovenosa é sua maior durabilidade, né? O menor índice de causar uma infecção, por exemplo, e também, né, da complicação que é a trombose. Isso também é um fator mínimo. O que a gente faz no caso de um paciente que utiliza-se a fístula arteriovenosa? Geralmente pacientes com esse tipo de fístula já são pacientes já crônicos que fazem tratamento de diálise durante alguns dias da semana, então ele já tem uma orientação prévia dos profissionais, principalmente quando vão entrar em setores de hemodiálise, onde eles são orientados principalmente a fazer a lavagem do local com água e sabão, para poder fazer a iniciação do procedimento, realizar exercícios de apreensão e extensão, para poder fortalecer ali, ajudar a manter a fístula, tá? E mantendo o local limpo e seco. Então, esses pacientes, eles já têm os seus autocuidados durante esse processo do tratamento de diálise, porque eles já ficam mais acostumados com o tratamento em si, tá? Já pacientes com utilização de catéter de Schilling, que é muito mais encontrado em unidade de terapia intensiva, são aqueles pacientes que agudizaram em situações emergenciais que necessitam de um tratamento dialítico com mais emergencial. Então, esse tipo de procedimento ele é geralmente feito em âmbito de UTI por um médico em especialidade de nefrologia, onde eles vão inserir por método percutâneo o catéter em si, o catéter de Schilling, e em veias, no caso da femoral, jugular ou até a subclávia, tá? Existe catéter de Schilling de 2 a 3 lumens. Eu tenho aqui para mostrar para vocês um exemplo de um catéter de Schilling de 3 vias, que é o trilumen. O que a gente precisa saber no caso? Nós, como ficamos com pacientes sob os cuidados com catéter de Schilling, quem manuseia geralmente são técnicos de enfermagem com especialização em nefrologia e hemodiálise, tá? Ou com quem tenha treinamento já específico para a manuseio do catéter. O médico insere esse tipo de catéter por via percutânea, ficando somente essa parte para fora, onde é visível a parte proximal, medial e distal do catéter. Tem as colorações azul e vermelha, indicando o azul que é a rede venosa e a vermelha a rede arterial. O que a gente precisa saber mesmo, que então, com catéter de 3 vias, existe um lumen a mais, tá? Que esse aqui no caso é o distal. Esse distal geralmente é utilizado para infusões de grande volume de medicamentos, quando o paciente está já em situação renal um pouco mais agudizada para a crônica e precisa de tratamentos intensivos, onde esse catéter ele também auxilia no caso de infusão de medicamentos em grandes volumes. O médico, quando faz o procedimento de inserção desse catéter, ele já coloca na via proximal e na medial, tá? A solução de heparina. O catéter geralmente ele já contém aqui o volume a ser colocado aqui na inserção, que é 1,4 cc de heparina numa via e 1,3 cc de heparina na outra via. Isso dependendo do tipo do catéter. Existem fabricantes diferentes. Para catéter de 2 vias, de duplo lumen, pode ser que tenha um método de infusão de heparina diferente. Então, é só para, no caso de ilustrar para vocês, para mostrarem como é que é um catéter de Schilling. Ele tem um grosso calibre justamente porque ele vai fazer a infusão da parte sanguínea, da parte
e ir para a máquina e voltar para a máquina ao mesmo tempo, então é necessário um catéter de grosso calibre para poder fazer a eficácia desse procedimento. É um procedimento médico, somente o médico especialização de nefrologia, que faz a inserção do catéter. A manutenção, a instalação até da máquina, né, que eu vou falar para vocês também, são feitos por profissionais com capacitação em nefrologia, em hemodiálise, principalmente em unidade de terapia intensiva, onde os próprios técnicos que estão ali naquele setor, eles podem ter, né, um tipo de especialização para isso, não havendo necessidade de contratação de terceiros, né, para fazer a manutenção da máquina. A máquina, né, também como eu estou falando, uns chamam de Prisma, outro máquina de diálise. É uma máquina bem grande, né? No caso aí, uma altura de 1,5 m, mais ou menos, fica perto do paciente ou do lado do paciente. Nas unidades de nefrologia, eles ficam já em locais específicos, nos salões, nós falamos, com o banco do paciente, onde ele senta, e a máquina do lado. Na unidade de terapia intensiva, é necessário levar a máquina até o paciente, onde é guardado num lugar específico, onde toda a instalação e a manutenção desse catéter já sendo feita pelo profissional capacitado. Ele vai fazer o início o quê? Ele vai fazer a montagem, a lavagem da máquina com soluções próprias, né, que fica para a máquina, que imitam até a solução sanguínea, né, no nosso organismo. E temos também no caso das membranas, onde é conectado na máquina e ao catéter do paciente. O profissional que está ali, ele vai fazer o que? Todo o procedimento em estéreo da instalação do catéter com as membranas, os dialisadores, né, da máquina de hemodiálise, fazendo o procedimento estéreo, onde se inicia com programação feita previamente pelo médico. Ele vai deixar em prescrição a quantidade de horas que vai ser infundida, né, no caso feita a hemodiálise, se vai ter heparina no priming, que seria o que? A parte da máquina, se ele vai colocar heparina na máquina ou direto no catéter do paciente. Isso também é importante saber, que existem pacientes com distúrbios de coagulação, então não pode, ao caso toda vez, ser infundida heparina no paciente, tá? E a quantidade de perdas no total programada, que nós falamos que é o F, que vai ser programada, por exemplo, de 1.300 ml em 4 horas para um paciente para dialisar. Isso é totalmente avaliado pelo médico, ele que vai fazer a programação prévia, onde vai ser feita a prescrição e dada ao técnico de enfermagem responsável pela diálise, e onde ele vai fazer a programação do paciente. É um procedimento bem simples, tranquilo, mas exige, no caso de um cuidado de enfermagem mais rigoroso, né, devido ao controle de pressão, que é um fator importante que um paciente ele pode sim, no caso durante a hemodiálise, sua pressão despencar ou subir, ter uma desregulação de pressão. Então geralmente as máquinas de hemodiálise, elas já têm até um aparelho acoplado que pode ser instalado ali quando não está em unidade de terapia intensiva, ou quando está, utiliza-se do monitor próprio com os multiparâmetros. O técnico fazendo essa programação, ele vai contabilizar os ganhos e as perdas, prestar atenção também se não está tendo problemas com o catéter, pode ocasionar um tipo de obstrução, um problema aí de que possa não fazer infusão na hemodiálise corretamente, e vários fatores aí, como no caso do peso do paciente, tem que fazer a pesagem antes e depois para ver se tem alguma alteração, entre outras. Na unidade de terapia intensiva, o técnico fica designado somente para esse tipo de infusão. No caso do setor de hemodiálise, ele vai ficar designado essa função e outras funções do setor. Então, quem se interessa muito em trabalhar em setor de diálise e nefrologia, é bastante interessante esse tipo, né, de procedimento, por ser um procedimento um pouquinho mais amplo, mais rápido, dependendo da situação. O técnico só vai prestar cuidados para isso, ele não vai fazer outro tipo de cuidado. Então tem muitas pessoas que se interessam nesse tipo de procedimento. Ah, mas existe cursos para isso? Existem, só que assim, eu não vou citar lugares que fazem, porque são centenas de lugares que oferecem cursos. Eu sempre indico cursos presenciais para esse tipo de situação. Então são essas aí as dicas básicas no caso dos cuidados primordiais, no caso da diálise com catéter. São também um procedimento de bastante corriqueiro, né, no caso de pacientes crônicos, né, em terapia intensiva,
Mas se vocês tiverem alguma dúvida relacionada ao assunto, pode deixar nos comentários que eu comento com vocês, né, sobre o assunto. Eu fico com vocês por aqui. Também convido a se inscrever no nosso canal para se manter atualizado aí semanalmente. Estamos sempre publicando aí vídeos relacionados ao nossa profissão. E para quem não conhece também nossos outros vídeos, temos diversos temas relacionados aos técnicos. Eu fico com vocês por aqui e até mais, pessoal.